Você já acordou cansada de viver no automático? Como se cada dia fosse uma repetição exaustiva do anterior, onde suas próprias necessidades são sempre deixadas de lado. Essa é a realidade de Renata, uma mulher de 39 anos que mora em Braga, Portugal. Mãe, esposa e cuidadora, ela dedica seu tempo e energia a todos à sua volta, mas raramente se volta para si mesma. Renata vive uma rotina sufocante, onde o cansaço é constante e a sensação de invisibilidade dentro de sua própria casa é uma companhia constante. Ela acorda cedo, já imersa em uma lista interminável de tarefas. Preparar o café para o marido André, organizar o que o filho Lucas precisa para a escola, cuidar da mãe idosa e tentar manter a casa em ordem. Tudo isso enquanto sente que está desaparecendo aos poucos, como um fantasma funcional. Mas e se essa vida pudesse ser diferente? E se existisse uma forma de equilibrar o trabalho, o descanso e o tempo para si mesma? A resposta para essas perguntas começa quando Renata recebe um convite inesperado da amiga Marta para participar de uma palestra sobre equilíbrio emocional para mulheres. Essa decisão, aparentemente simples, acende uma faísca dentro dela, despertando uma jornada de autodescoberta e transformação. No encontro com Teresa Duarte, a palestrante, Renata aprende sobre a regra dos 8. 8 horas para trabalhar, 8 para descansar e 8 para se dedicar a si mesma. É um conceito que ressoa profundamente em seu coração e que começa a mudar tudo ao seu redor. Esta é a história de Renata, uma mulher que descobriu que cuidar de si não é egoísmo, mas sim um ato de amor e sabedoria, capaz de transformar vidas e inspirar quem está ao seu redor. O sol mal nasceu em Braga e a casa de Renata já está em plena movimentação. O filho Lucas, de 11 anos, grita do quarto pedindo ajuda para encontrar o uniforme da escola, enquanto o marido André entra na cozinha pedindo café. Ao mesmo tempo, a mãe idosa de Renata se prepara para uma consulta médica, com remédios e papéis espalhados pela sala. Renata corre entre os ambientes tentando atender a todos, mas sente que está falhando em cada tarefa. A casa está em desordem, roupas espalhadas, louça acumulada, brinquedos pelo chão, e ela se sente como um fantasma funcional, presente, mas sem vida própria. Entre chamadas do trabalho, mensagens no celular e compromissos intermináveis, não encontra um minuto de pausa. A pressão aumenta a cada instante, e os pequenos momentos de sossego são roubados por alarmes, pedidos urgentes e tarefas que ninguém mais quer assumir. Ela quer fazer tudo e ser tudo para todos, menos para si mesma. Esse caos, invisível para muitos, é a rotina diária de Renata. Uma rotina que corrói sua energia, autoestima e a esperança de encontrar um equilíbrio real entre cuidar dos outros e cuidar de si mesma. Ela se move em um ciclo onde o cansaço é constante e a sensação de invisibilidade a consome. Cada dia é uma luta silenciosa para manter a casa e a família funcionando, enquanto seu próprio bem-estar fica em segundo plano. É uma realidade que muitas mulheres conhecem bem, mas que Renata começa a questionar, mesmo sem saber ainda como essa mudança acontecerá. No meio dessa rotina caótica, uma ligação inesperada rompe o ciclo automático de Renata. É a voz de sua amiga Marta, que surge com um convite diferente de tudo que Renata vinha vivendo até então. Marta fala com entusiasmo e carinho, convidando-a para uma palestra sobre equilíbrio emocional para mulheres que aconteceria naquela mesma noite. Inicialmente, Renata sente o peso das responsabilidades e as desculpas surgem rapidamente. A casa precisa de cuidados, André precisa do café, Lucas tem a lição de casa, e a mãe não pode ficar sozinha. A culpa a invade, fazendo com que pense que não pode se dar ao luxo de sair para algo que não esteja diretamente relacionado às suas obrigações. Marta, no entanto, insiste, com uma firmeza que beira a urgência, lembrando Renata de que cuidar de si mesma não é egoísmo, mas uma necessidade para que ela possa estar inteira para os outros. Essa insistência faz Renata hesitar e refletir sobre o quanto ela tem deixado sua própria vida de lado. Mesmo com a resistência interna, algo na voz de Marta desperta uma centelha de curiosidade e esperança. É como se aquela ligação fosse um convite para um recomeço, para um momento de pausa e reflexão em meio ao turbilhão diário. Renata sente que essa pode ser a chance de encontrar um equilíbrio que nunca experimentou, de finalmente se permitir um tempo para si. Embora o medo e a culpa tentem segurá-la, a vontade de mudança começa a crescer, fazendo com que ela considere aceitar o convite, mesmo sem saber exatamente onde isso a levará. Aquele telefonema marca o início de uma transformação que irá desafiar tudo o que Renata conhece sobre si mesma e sobre o que significa cuidar do próprio bem-estar. Depois de desligar o telefone, Renata permanece sentada,
imersa em pensamentos. A culpa insiste em apertar seu peito. Como deixar as tarefas para trás e ir a uma palestra? Será que não está sendo egoísta ao pensar em si mesma? Mas, junto com essa culpa, surge uma curiosidade tímida, uma vontade de descobrir se existe algo além da exaustão que domina seus dias. Ela se lembra do cansaço constante, da sensação de invisibilidade que parece engoli-la, do desejo profundo de se reencontrar. Essa inquietação cresce e começa a superar as desculpas e justificativas que sempre lhe impediam de buscar algo diferente. À noite, depois que a casa finalmente se acalma, Renata toma uma decisão que, para muitos, pode parecer pequena, mas para ela é um marco. Aceita o convite da amiga Marta. Essa escolha representa o primeiro passo fora da sua zona de conforto, o começo de uma jornada que exigirá coragem e determinação. Mesmo com o sentimento de culpa ainda presente, a esperança de que aquela decisão pode ser o início de uma transformação profunda lhe dá forças para seguir em frente. Ela entende que não será fácil mudar hábitos arraigados, dividir responsabilidades e reservar tempo para si mesma, mas, pela primeira vez em muito tempo, sente que merece essa chance. Essa decisão simples, mas poderosa, será a faísca que acenderá a mudança que Renata tanto precisa. É o momento em que ela escolhe cuidar de si, reencontrar sua identidade e se preparar para inspirar aqueles ao seu redor. Essa é a virada que marcará toda a sua vida daqui para frente. Renata entrou na sala onde acontecia a palestra com o coração acelerado, ainda insegura sobre o que esperar. A luz suave iluminava o palco, onde Teresa Duarte, uma mulher de presença acolhedora e voz firme, começou a falar sobre equilíbrio emocional. Teresa contou que, para cuidar de si, era preciso estabelecer limites claros, e apresentou a regra dos 8. 8 horas para trabalhar, 8 para descansar e 8 para si mesma. Enquanto ouvia, Renata sentiu que aquelas palavras eram um espelho da sua própria vida. Muitas das mulheres ali compartilhavam os mesmos desafios, as mesmas frustrações, a mesma sensação de estar sempre dando demais e recebendo pouco. Pela primeira vez em muito tempo, Renata percebeu que não estava sozinha, que suas dificuldades eram reais e compreendidas. Teresa falou sobre a importância do autocuidado não como um luxo, mas como uma necessidade básica para manter a saúde mental e emocional. Encorajou cada mulher a buscar tempo para si, a se reconectar com seus sonhos, gostos e vontades esquecidas. Renata sentiu um misto de alívio e esperança. As palavras de Teresa abriram uma porta que parecia trancada há anos. Ela entendeu que cuidar de si não era egoísmo, mas um ato de amor, consigo mesma e com todos ao seu redor. Ao final da palestra, Renata saiu com uma nova clareza. A regra dos 8 não era apenas um conceito abstrato, mas um convite real para transformar sua vida. A partir daquele momento, ela sabia que precisaria de coragem para colocar em prática aquilo que aprenderá, mas estava pronta para dar os primeiros passos rumo a uma nova realidade. Nos dias seguintes à palestra, Renata começou a colocar em prática pequenas mudanças em sua rotina. Decidiu acordar 1 hora mais cedo, antes que o caos começasse, para dedicar aquele tempo só para si. Nos momentos de silêncio da manhã, voltou a redescobrir hobbies antigos, como a leitura e a pintura, que há muito tempo estavam esquecidos. Ela também passou a dividir as tarefas domésticas de forma mais equilibrada. Conversou com André sobre a necessidade de compartilhar as responsabilidades e, para sua surpresa, ele aceitou colaborar. Lucas, empolgado com a ideia de ajudar a mãe, começou a participar das pequenas tarefas, criando um ambiente mais leve e unido. Renata percebeu que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, mas uma demonstração de autocuidado e sabedoria. Aos poucos, a dinâmica familiar começou a mudar. As manhãs, antes caóticas, ganharam mais organização e menos pressão. Mesmo enfrentando desafios, Renata mantinha firme o compromisso consigo mesma. Sentia que, a cada pequena vitória, recuperava um pouco mais da sua identidade perdida. A sensação de invisibilidade começava a desaparecer, substituída por um sentimento crescente de respeito próprio. As mudanças ainda eram pequenas, mas já visíveis para quem a conhecia de perto. Renata sabia que esse era apenas o começo de uma jornada que exigiria paciência, esforço e, acima de tudo, amor próprio. Ela sentia dentro de si a esperança de que, com dedicação, seria possível construir um novo equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesma. Um equilíbrio que transformaria não só sua vida, mas a de toda sua família. Com o passar das semanas, as mudanças na vida de Renata começaram a se tornar evidentes para todos ao seu redor.
Os antigos hobbies, antes esquecidos no fundo da gaveta, ressurgiram com força. Ela voltou a pintar quadros, a ler livros que lhe traziam prazer e a reservar momentos para si mesma sem culpa. A casa, que antes parecia um campo de batalha constante, agora funcionava de maneira mais harmoniosa. André e Lucas assumiram suas responsabilidades com mais naturalidade, e o ambiente familiar ganhou leveza. O que antes era caos, aos poucos, tornou-se equilíbrio. Renata percebeu que sua paz interior florescia junto com essas pequenas vitórias. O cansaço intenso deu lugar a uma energia renovada, e a ansiedade que a acompanhava diminuiu. Ela passou a encarar os desafios diários com mais serenidade e confiança. A família, que sentia os efeitos da transformação, começou a respeitar mais o espaço e o tempo de Renata. Os momentos juntos ficaram mais genuínos, com risos e cuidado espontâneo. A sensação de invisibilidade que antes a consumia desapareceu, substituída por um novo reconhecimento e admiração. Essa mudança não foi apenas externa, mas profunda. Renata entendeu que autocuidado é uma forma de amor que inspira todos ao seu redor. O equilíbrio entre suas funções e seu bem-estar tornou-se a base para uma convivência mais saudável e feliz. O que antes parecia impossível tornou-se realidade. A casa funcionava melhor, as relações se fortaleceram e Renata, finalmente, reencontrou a leveza emocional que tanto buscava. A transformação era visível, palpável e, acima de tudo, duradoura. Com o passar do tempo, Renata viu sua vida se transformar completamente. O respeito que antes faltava, agora estava presente em cada olhar, gesto e palavra da família. André e Lucas, antes acostumados a depender inteiramente dela, passaram a colaborar de forma espontânea, sem cobranças ou lembranças. Era natural que cuidassem uns dos outros. A casa ganhou um clima de harmonia e cuidado que nunca existira antes. Numa noite comum, sem datas especiais, André e Lucas preparavam um jantar juntos. Renata, sentada à mesa, observava com um sorriso discreto, sentindo-se valorizada e amada. Aquela cena, simples e cotidiana, era prova concreta de que sua transformação havia impactado toda a família. Renata, que antes se sentia invisível, agora era um pilar respeitado e admirado. Sua voz tinha peso nas decisões familiares, e seu tempo para si mesma era respeitado sem questionamentos. Mais do que isso, ela aprendeu que cuidar de si não diminui o amor pelos outros, pelo contrário, fortalece. A relação com a mãe idosa também mudou. Com o equilíbrio emocional, Renata conseguia dar suporte de forma mais leve, sem a exaustão que antes dominava seus dias. A qualidade das interações melhorou, trazendo mais paz para todos. Essa nova dinâmica familiar mostrou que o autocuidado é essencial para criar ambientes mais saudáveis e felizes. A transformação de Renata inspirou André e Lucas a se tornarem versões melhores de si mesmos. No final, Renata não só reencontrou sua identidade como mulher, como também construiu uma família mais unida, equilibrada e amorosa. Sua história é um exemplo vivo de que a mudança começa quando damos o primeiro passo para cuidar de nós mesmos. Você já se sentiu como a Renata? Presa em uma rotina que parece não ter fim, cansada de viver para todos, menos para si mesma? Se a resposta for sim, saiba que não está sozinha. Muitas mulheres enfrentam esse mesmo desafio diariamente, carregando o peso do mundo nos ombros, sem se dar permissão para respirar, para cuidar de si. A história de Renata nos mostra que é possível mudar, que é possível reencontrar o equilíbrio entre o cuidar dos outros e o cuidado consigo mesma, que autocuidado não é egoísmo, é um ato de amor, coragem e sabedoria. Se você se identifica, o primeiro passo pode ser simples, mas poderoso. Pare por um momento, respire fundo e reconheça que merece esse cuidado. Permita-se buscar apoio, dividir responsabilidades, redescobrir seus sonhos e hobbies. A jornada de Renata é uma inspiração para todas nós. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao caos, é possível encontrar luz e equilíbrio. Que ao cuidar de nós mesmas, fortalecemos não só a nossa saúde emocional, mas também as relações com quem amamos. E se essa história tocou você, não deixe de compartilhar nos comentários suas experiências, dúvidas ou insights. Vamos criar uma comunidade onde a troca e o apoio mútuo possam florescer. Curta este vídeo se você acredita que o autocuidado é essencial. Compartilhe com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem hoje. E, claro,
Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão ajudar você a viver de forma mais equilibrada e feliz. Lembre-se, você merece esse cuidado. E o primeiro passo pode ser agora. Se essa história tocou o seu coração, imagine o que ainda vem pela frente. Aqui, cada vídeo é um convite para respirar fundo, se reconectar com quem você é e lembrar que você também importa. Se você já se sentiu como a Renata, exausta, sobrecarregada, esquecida até por si mesma, então este canal é para você. Aqui, a gente fala de equilíbrio, de vida real, de recomeços possíveis. De mulheres que, como você, decidiram transformar rotina em autocuidado, peso em leveza e silêncio em voz. Então já aproveita agora e clique no botão de inscrever-se. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada inspiradora. E claro, compartilhe com aquela amiga que anda sempre cansada, mas nunca desiste. Vamos juntas construir um espaço de apoio, verdade e transformação. Você não está sozinha. A sua nova história começa aqui.